Presidente, muito obrigado. Também esse é um projeto que nós já tivemos a oportunidade de lê-lo e também discutir, e numa conversa com o governo, aqui especificamente com o Banco do Brasil, depois com a Casa Civil e também a Receita, chegamos a um entendimento de que a matéria que será aprovada aqui, ela não sofrerá qualquer tipo de sanção, melhor dizendo, qualquer tipo de rejeição por parte da Presidência da República, uma vez que vem de encontro com tudo aquilo que já foi feito em questão de depósitos judiciais. Foram retirados aqui vários artigos que já tinham sido aprovados na lei anterior e outros que foram rejeitados, né, que não foram acatados pela Presidente. Então, numa negociação onde participou eu, o senador José Serra, sua equipe, a minha equipe, Banco do Brasil, e nós ficamos de apresentar emendas a esse projeto para adequar aquilo que é a realidade desse momento. E o senador Douglas, então, tem as emendas que serão apresentadas, serão lidas aqui, vou ter parecer favorável a receber todas essas emendas, então eu pediria ao senador Douglas que pudesse ler essas emendas e podemos discutir aqui no plenário, se todos estiverem de acordo, aprovar esse projeto e mandar adiante também. Com a palavra, o senador Douglas. Senhor presidente, a emenda número 1 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Inclua-se o seguinte parágrafo 2º no artigo 2 da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, com a redação dada pelo substitutivo do PLS 183 de 2015, remunerando-se o parágrafo único do artigo 1º. Artigo 2º. Excluem-se os depósitos judiciais trabalhistas e federais. A justificação: os depósitos judiciais na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho não devem ser considerados contemplados pelas regras da Lei Atual Complementar 151, de 5 de agosto de 2015, nem da futura lei oriunda do presente projeto. A emenda número 2 desse ao parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, com a redação dada pelo substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação: os valores dos depósitos judiciais e administrativos não repassados ao Tesouro na forma de caput deste artigo constituirão fundo de reserva cujo saldo não poderá ser inferior a 30% do total do montante referido no caput do artigo 2º, relativo aos depósitos das instituições citadas nos incisos 1 a 3 do parágrafo único do artigo 2º dessa lei complementar, acrescidos da remuneração que lhe foi originalmente atribuída. Emenda número 3, CDN, do substitutivo ao PLS 183/2015. Suprima-se o parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, incluído pelo artigo 1º do substitutivo do PLS 183/2015, remunerando-se as demais. Emenda número 4 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Desse ao parágrafo 10 do artigo 3º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, incluído pelo substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação: em caso de descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 9º desse artigo, causado pela instituição financeira, esta deverá transferir a parcela de depósito acrescida da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, para títulos federais, além de... Emenda número 5, CDN, ao substitutivo do PLS 183/2015. Desse ao parágrafo 11 do artigo 3º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, incluído pelo substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação: o chefe do Poder Executivo deverá firmar, sem qualquer interveniência, contrato com as instituições financeiras depositárias que deverão prever remuneração total de, no máximo, 1,5% ao ano sobre o valor total dos depósitos que o Estado, o Distrito Federal ou município seja parte, considerando todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme disposto no artigo 2º dessa lei complementar. Emenda número 6, CDN, ao substitutivo do PLS 183/2015. Desse ao artigo 4º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, com a redação dada pelo substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação: artigo 4º.
como condição para a habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas ao artigo 3º, o chefe do Poder Executivo encaminhará ao presidente do Tribunal de Justiça jurisdicionante termo de compromisso que preveja a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 3º dessa lei complementar. A destinação automática ao fundo de reserva do valor corresponde à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do parágrafo 5º do artigo 3º, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do caput do artigo 3º dessa lei complementar. Já foi incluída no projeto, na gestão. Emenda número 7, CDN, ao substitutivo do PLS 183/2015. Suprima-se o artigo 6º-A da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, incluído o artigo 2º do substitutivo do PLS 183/2015. Emenda número 8 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, incluído pelo artigo 1º do substitutivo do PLS 183/2015. Emenda número 9 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Desse ao artigo 10 da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, com a redação dada pelo substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação. Artigo 10º. Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o ente federado, ser-lhe-á transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do parágrafo 5º do artigo 3º, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída. Emenda número 10 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Desse ao artigo 4º do substitutivo do PLS 183/2015, a seguinte redação. Artigo 4º. A constituição do Fundo de Reserva e a transferência da parcela dos depósitos judiciais e administrativos acumulados até a data da publicação desta lei, conforme dispõe o artigo 3º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, serão realizadas pela instituição financeira em até 45 dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso do que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 151, de 5 de agosto de 2015, com redação dada por esta lei e da assinatura do contrato que se refere o parágrafo 11 do artigo 3º da citada lei complementar. A emenda número 11 da CDN ao substitutivo do PLS 183/2015. Suprima-se o artigo 6º do substitutivo do PLS 183/2015, remunerando-se as demais. São essas, presidente. Senador Cristóvão, você pode nos acompanhar, por favor? Presidente, eu preciso aqui... A palavra do senador Oblário Mário. Muito obrigado. Irei acatar na integralidade a emenda número 1 do senador Douglas, a emenda número 2, a emenda número 3, a emenda número 4, a emenda número 5, a emenda número 6, a emenda número 7, a número 8, a número 9, a número 10... Não, a 10 eu vou acatar parcialmente, senador Douglas. Nós temos uma última rodada de negociação ainda hoje pela manhã, onde lê-se 45 dias depois da assinatura do termo de compromisso. Como já se passou muito tempo desde que começamos a discutir, nós vamos voltar a 15 dias, conforme alguns secretários de Estado estão solicitando, para que não haja um atraso nesses repasses daqui para frente. Então, vamos aceitar, em parte, a número 10, trocando de 45 dias para 15 dias depois da assinatura dos documentos. E também, na integralidade, a número 11, que se refere à penalidade, seria uma penalidade, um crime até previsto por prisão, no caso de descumprimento de uma dessas cláusulas, e o Banco do Brasil, o pessoal pediu que a gente alterasse, estamos alterando isso também. Obrigado.